a minha vida sempre esteve ligada às letras. Quando eu vim aqui para a academia, eu cheguei a dizer assim, porque houve quem questionasse, porque colunista social vai para a academia de letras. Aí o meu argumento era o seguinte, se a academia é das letras, se a casa é das letras, as letras são a minha matéria-prima há 48 anos. Então, aí mostrei todos esses livros aqui, que foram livros que eu publiquei, então mostrando que eu tinha condições de vir para aqui, por que não? Por que não? Se eu tinha um trabalho construído, né? Então, foi assim que eu enveredei. Aí me veio a inspiração desse livro aqui, né? O Cesário Alvim 27, porque esse livro foi o livro mais importante que eu já escrevi, porque ele conta as memórias, porque existem, como você sabe, muitos escritores, muitas pessoas que já escreveram sobre experiências no exílio, torturas, né? Pessoas que foram caçados, foram perseguidos, isso tem de monte aí, né? Sim. Mas esse livro, ele reflete o ponto de vista da família, como é que eu, filho daquele homem, como é que eu me senti diante daquilo tudo, sem entender direito das coisas com 12 anos de idade, entendeu? E o que isso representou na minha adolescência, porque depois eu passei a minha adolescência inteira sem meu pai. Meu pai estava no exílio, há 5 anos em Lima, entendeu? Então, dos 12 aos 17, aquela fase que você estava precisando do seu pai para tudo, né? Então, ali a gente tinha que juntar a família, por isso que os irmãos ficaram tão unidos, eu acho. E até uma coisa interessante, quando a gente estuda um pouco sobre a tua trajetória e a trajetória de seu pai, Abelardo Jurema, é uma coisa até que dá para comparar muito com aquilo que a gente escuta e vê hoje nos noticiários. As pessoas pensam, e aí, até para quem está nos escutando, para quem está nos vendo, o seu pai foi ministro da Justiça, né? Então, antes do golpe de 1964, então as pessoas já pensam hoje o seguinte, poxa, a família de um ministro, a família de um ex-senador, então hoje essas pessoas elas têm muitas posses, elas são pessoas ricas, não passam por dificuldades financeiras. Não era assim, não. E era exatamente isso que eu queria que você comentasse, né, para o público, né, sobre isso. Eu vou lhe dizer, olha, tanto assim, porque nós tivemos meu pai era um homem muito simples, meu pai era um homem que ministro da Justiça, ministro de Estado, saía comigo de manhã em Copacabana para comprar peixe na peixaria de Copacabana. Ele conhecia o verdureiro pelo nome, ele tratava o carteiro com carinho. Era do meu pai essa atitude. Então, meu pai tinha muita projeção, mas nós morávamos numa casa alugada. A casa que nós morávamos na Cesário Alvim 27 era uma casa alugada. Inclusive o dono da casa era o Dr. Thomas Leonardos, que era presidente das lojas americanas naquela época. Então, nós moramos 12 anos nessa casa da Cesário Alvim, alugada. Meu pai nunca teve... Então, quando meu pai foi caçado, foi exilado, a gente foi despejado da casa, porque aí nós tínhamos dificuldades até de pagar o aluguel. E daí, por força de uma secretária que meu pai tinha e que cuidava das coisas dele e que veio para dizer que meu pai tinha um investimento feito num apartamento em Copacabana, mas que estava atrasado porque ele não pagava, não estava pagando com regularidade, entendeu? Então foi quando a gente teve para onde ir. Então, e outra coisa, minha mãe, ela era filha do prefeito Oswaldo Pessoa, aqui de João Pessoa. Ela era simplesmente sobrinha de João Pessoa, que dá o nome à cidade, e ela era sobrinha neta de Epitácio Pessoa. Fui criada como uma rainha, minha mãe. Eram 8 irmãs, 7 irmãs. Chamava-se as 7 Marias do Coronel Oswaldo, porque o Coronel Oswaldo era aquele coronel do sertão mesmo, brabo, né? Pois minha mãe, foi a pessoa mais modesta que eu já conheci na minha vida. Então ela deu esses exemplos de modéstia, sabe? Meu pai era uma pessoa completamente despojado Meu pai, tanto é que eu estou dizendo, meu pai era do salário moral. Isso valia muito mais para ele do que o salário que ele recebia. Tanto assim que meu pai, quando foi exilado, meu pai enfiaram 11 inquéritos em cima do meu pai, que meu pai não botou nem advogado para... E quando acabou os inquéritos, o ministro que o substituiu lá disse, a partir de hoje, nada em Abelardo Jurema será por mim criticado. Porque levantaram tudo
tudo, de virar do avesso. E meu pai era um homem pobre, não tinha nada.